Vamos lá, Jorge. Vamos sentando. Todos me escutam bem aí? Bom, gente, que dia especial, que dia incrível, né? Eu não sei se todos me conhecem, acho que quase todos, mas eu sou o César Paz, talvez aí mentor, idealizador, seja o que for, do EcoSys, que é esse espaço onde vocês estão, né, que a gente presencialmente ocupa esse escritório que está à esquerda de quem está sentado. E é um lugar de conexões, basicamente, né? Então, funciona aqui no EcoSys. Hoje são 9 empresas que, de alguma forma, olham para frente, né? Olham para frente, pensam nas transformações, dialogam com esse mundo novo, né? E tentam transformar, de alguma forma, como agente de transformação, isso em algo positivo, em algo sustentável, em algo inclusivo. E todas essas empresas colaboram entre si na medida da oportunidade, da necessidade. A gente vive talvez aí numa pequena comunidade, né, de empresas, de empresas que de alguma forma tentam fazer de uma forma diferente, né, talvez uma forma um pouco mais humana, esse mundo dos negócios, que é tão duro, né, tão rígido. E onde a gente tem uma visão de que, enfim, para ter sucesso, para prosperar, precisa, né, ter uma visão que seja desumana, e isso a gente tenta provar que não é verdade, né? A gente pode fazer negócios, prosperar, em cima de uma visão de futuro que seja sustentável, positiva, humana, diversa, inclusiva, e por aí vai. Mas, enfim, não estou aqui para fazer pregação, né? Não estou aqui com o poder da palavra, estou aqui muito feliz, porque hoje, dentro desse espaço, que é o EcoSys, uma das empresas que também está nesse desenho de ecossistema é a White Rabbit, que colabora com as outras empresas e, mais do que isso, colabora com muitas empresas. E vem construindo uma trajetória que é uma trajetória... Eu até me emociono um pouco, porque é uma trajetória que eu conheço desde o momento zero, participo, né, como mentor, como, enfim, sócio, como amigo, às vezes como pai, mas participo de uma forma efetiva assim, desse processo e vejo nessa construção da Vanessa e da Lu, junto com o time, o André e com as meninas, enfim, um processo de evolução, de amadurecimento, de compreensão do mundo, das relações e tudo mais, que nos últimos anos, assim, né, saiu da nossa bolha, e hoje as duas, junto com a equipe, e com o nome da White Rabbit, é uma referência quando se fala de inovação, de transformação, da comunidade de inovadores do nosso país, lideram de alguma forma essa comunidade. E é muito importante hoje porque é muito simbólico, né, quando toda essa história acaba se transformando numa obra, né? Um trabalho onde qualquer um pode acessar uma série de conhecimentos que foram construídos ao longo de muitos anos. Então, se no começo a White Rabbit tinha uma proposta que era uma proposta muito mais de enxergar cenários futuros, junto com muita gente naquele momento, eu me lembro aí alguns anos atrás, analisando tecnologias emergentes, comportamentos que vinham se transformando, cruzando essas coisas e produzindo cenários de futuro, em algum momento, um momento iluminado, essa visão de parar de olhar para o futuro e querer, né, numa visão mais utópica ou mais distópica, dizer o que vai acontecer, trabalhar muito mais no sentido de pegar todo esse aprendizado e dizer, pô, eu também quero te ensinar a poder olhar para frente, a partir de lentes muito específicas e poder decidir como ser agente de transformação, como ser agente desse processo de mudança, tentando, sempre com o objetivo de fazer com que este futuro seja melhor, né? Com que a gente participe desse processo no sentido de realmente ser agente de transformação, mas para que essa transformação se dê em cima desta visão que eu estou falando aqui, mais humana, mais inclusiva, mais diversa, né? Mais sustentável. E aí a White Rabbit, eu acho que muda o jogo, né?
Pô, eu não quero mais ficar projetando cenários, tentando criar visões para determinadas indústrias. Eu quero trabalhar com gente, eu quero dizer para essas pessoas como é que elas podem, dentro dos seus contextos, dos seus ambientes, produzir esse debate, essa discussão sobre essa transformação inexorável que a gente vive, mas contribuir e favorecer com que essa transformação se dê dentro de modelos positivos, sustentáveis. É isso. E aí consegue fazer isso a partir de uma visão estruturada, né, que se chamou, eu acho, de reimaginação radical, que para mim é um nome absolutamente perfeito. Assim. É possível e é preciso reimaginar o futuro e contribuir de uma forma positiva com ele. Então, neste livrinho que vocês todos já têm, a reimaginação radical, ele resume, na verdade, todo esse processo de construção de conhecimento que a White Rabbit, com a sua equipe, liderado pela Vanessa e pela Lu, conseguiram construir. Então, assim, gente, aproveitem, curtam esse livro, essa obra, que eu tenho certeza que não tem ninguém que não vai poder fazer uma utilização boa desse material. Então, para não me estender mais, porque eu só faço a abertura aqui, eu queria passar direto aí para as minhas amigas, irmãs, colegas, Vanessa e Luciana. Palmas! Né? Obrigado, CP. Nossa. Foi, né? Tudo bom. Eu vou fazer essa primeira parte, depois eu vou passar a palavra aqui para a Van, tá, gente? Então, eu sou Lu Bazanella. É muito lindo e é bem emocionante estar com vocês aqui. Principalmente com a minha família, que está aqui na primeira fila. E eu, sim, gente, eu choro direto falando sobre esse livro, por causa disso que o CP falou, né? Porque tudo que está nesse livro foi muito vivido, aprendido, chorado, feito, repetido, melhorado, ensaiado, muitas vezes com muitas pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas. E quanto mais eu vejo o tempo passar, mais eu vejo assim que uma pessoa dá um minuto, uma hora, um dia de atenção da vida dela para algo que a gente propõe é uma coisa realmente incrível, assim. Cada vez eu acho mais incrível. Então, querendo ou não, a gente acredita muito nisso, né? Que tudo isso que a gente viveu com todas essas milhares de pessoas que nos deram essa oportunidade de estar com a gente nos workshops, nos cenários de futuros, que nem o César falou. E a gente logo foi entendendo que a gente realmente estava trabalhando para pessoas físicas e não pessoas jurídicas, né? Inclusive, pensar futuros é uma coisa que as pessoas jurídicas não gostam muito. Não tem áreas de pensar futuro nas empresas, não tem verba. Muitas vezes não tem interesse, porque até digamos assim, né, aquilo que a gente precisa discutir para os futuros não necessariamente é mais lucrativo, né? Mas a gente descobre também que todas as pessoas querem. Então, assim, aquela entidade, né, pessoa jurídica, tem uma certa dificuldade, é um sistema que está ordenado por outros valores. Mas as pessoas querem. Então, o livro realmente é uma grande obra nesse sentido. E eu quero contar um pouquinho como que nasceu esse livro. Nasceu disso, exatamente, né? Dessa nossa ideia de abrir espaços para a reimaginação radical. A gente sempre fala isso nas empresas, né? Mas ele nasceu como digamos assim, lá naquele momento que a gente decidiu achar uma forma nossa, o que é essa forma que a gente faz as coisas, né? Que a gente faz, que recursos são esses, até porque a gente teve que minerar algo que não fosse só do norte global, a gente queria achar algo que fosse nosso daqui, pensado a partir dos problemas do Brasil, do sul global, e que tivesse algo vibrante nessa forma de fazer. E essa forma de fazer foi meio que também, né, a gente foi obrigado a fazer, a gente nunca planejou, né, Van? A gente foi obrigado a fazer porque a gente tem bem poucas coisas assim de super positivo para falar quando a gente fala de futuros, né? A gente vai falar de permacrise, a gente vai falar de apocalipse, a gente vai falar de todas as tretas que vocês sabem, sistêmicas. Mas aí a gente achou que tinha que ter uma forma de fazer isso. E a gente foi tentando, né? Porque a gente não queria que as pessoas saíssem mal. As pessoas saíam, quando a gente apresentava estudos de futuros, as pessoas, ai, que legal, mas eu estou ansiosa, ai, que legal, mas eu fiquei nervosa, não sei o que fazer, o que eu faço? Então, a gente achou que tinha que achar formas que as pessoas conseguissem se sentir incluídas, né? E essa história, então, tem uma história de muitos anos que nasceu
de uma forma até um pouco ingênua, como a gente vai mostrar aqui, né? Olha lá, o cabelo denuncia a idade, a data. Não usava óculos também. E está sem áudio. Mas esse é o nosso primeiro dia que a gente estava, eu digo ali, é o nosso A Van Tá Pelada. Ela falou, não me filma que eu estou pelada. E esse é o dia 1 da White Rabbit. A gente estava lá no Hacktown, né, fazendo, toda emocionada que tinha conseguido. E esse é o dia que a gente está assinando o contrato. E lá eu estava fazendo um workshop da Gerdau, lá em São Paulo, e estava assinando o contrato há 8 anos atrás. E jamais imaginava que a gente ia chegar aqui, né? Mas estamos juntas, estamos aí, depois de tudo isso que a gente veio aqui, chegamos aqui no dia 28 de novembro de 2024, lançando esse livro aqui em Porto Alegre. Então, é um momento muito especial para a gente. Mas a gente não está aqui para falar sobre a gente, né? A gente quer aqui para dizer de onde surge isso, né? O que a gente faz hoje é criar experiências de aprendizagem para cultura de futuros. Então a gente faz isso de várias formas, em muitos eventos, experiências e tudo mais. E a gente faz isso para grandes empresas, para realmente, né, digamos assim, a gente chegou lá nesse sentido, né? Nossa, a gente trabalha só com grandes empresas, com grandes clientes. Que legal. Mas como é que a gente socializa isso, né? A partir de todas essas experiências que a gente viveu e com o que a gente aprendeu também com essas empresas, porque a gente aprendeu demais, né? A gente foi criando os produtos a partir daquilo que a gente ia recebendo de inputs dessas empresas. E aí a grande questão que a gente descobriu é que a gente precisava reimaginar tudo, que não tinha nada, né? Toda a indústria que chegava para nós, de carro, de roupa, de beleza, enfim, sempre a gente viu que aquelas empresas estavam com o desafio de reimaginar tudo. Né? O produto, a forma como vende, a forma como se relaciona, a forma como trabalha, a forma como valoriza. Tudo tem que ser reimaginado. Então, e essa é uma fala que a gente acredita demais, né? E por isso eu queria agora, nesse momento aqui, até pedir... Espera aí, eu vou pegar um livro aqui. Para a gente ler um trecho, né? Que é um trecho que a gente usa muito. Foi um dos primeiros trechos que a gente assim, realmente marcou nesse livro. Eu quero pedir para minha mãe, para ela ler. Ah, tu já está com o trecho ali, mãe? Eu pedi, já que a minha mãe está aqui, eu queria pedir para ela ler esse trecho. É uma honra e um prazer ler esse trecho para vocês todos. Olhe para os lados e você verá que tudo precisa ser reimaginado. Da garrafa de plástico que entope os oceanos ao algoritmo que exclui. Do modelo de trabalho anacrônico até códigos de relações obsoletos. Da velha política que ainda controla os meios de produção, até o iogurte que damos para nossos filhos e que contém produtos cancerígenos. Essa é a magia e a maldição do nosso tempo de transição. Reimaginar é quase uma condição de sanidade mental. E é também um modo de atuar e de fazer a diferença no mundo. Conforme utilizamos novas lentes para vê-lo, abrimos espaços para as habilidades ditas do futuro, nos que já estão sendo requeridas no presente, e praticamos novas perspectivas e percepções sobre futuros possíveis. Obrigada, mami. Mamãe. Obrigada, mãe. Então, se a gente precisa reimaginar tudo, e eu realmente acredito que a gente tem que reimaginar tudo. Né? A gente está aqui nos nossos eventos tomando água de garrafa de plástico. Quando a gente mesmo fala, né? Vamos lembrar que ninguém produz água. As empresas que vendem água, elas produzem garrafas de plástico. Né? Então, eu penso que realmente não tem nada que a gente possa dizer, isso aqui já está reimaginado. Não, tudo tem que ser reimaginado. É bem cansativo. E esse cansativo a gente leva em consideração. A Camila já chegou aqui. Eu trabalho com sustentabilidade, estou meio surtada. Ótimo, amiga. Eu fico muito feliz. Que daí a gente pode pular essa parte e já vamos direto para a reimaginação. Né? Às vezes a gente ainda precisa falar. Ainda a gente precisa convencer algumas pessoas que tudo tem que ser reimaginado. Né? Então, como que a gente faz essa reimaginação? Né? A gente faz com essa abordagem que vocês veem aqui. São ilustrações do nosso designer, sócio, coautor do nosso livro também, André. Levanta, André, vamos bater palmas para o André. Ele adora isso, gente.
É isso, fica tranquilo. E o André desenvolveu todo esse projeto das ilustrações, que são exclusivas para o livro. Elas também são, né, todos esses anos de trabalho desenvolvendo sempre narrativas visuais para que as pessoas pudessem se engajar através da beleza. E é essa abordagem aqui que também a gente ficou muito feliz de ver, né, que o Satish Kumar, que fez a obra O Amor Radical, também foi publicado, né, pela Bambual, a mesma editora. E ele tem essa abordagem, que é a abordagem do cérebro, coração, mãos. Oi, meus amores, chegaram meus amores lá, ó. Chegou o pessoal para quem eu dediquei esse livro. Bem discretamente. Senta lá, meus amores, vão lá, tem uns banquinhos lá, ó. Muitas das ideias que a gente faz nos livros, né, a gente é pensando no como é que a gente vai explicar as coisas para os nossos filhos, né, no futuro. Como a gente vai explicar? Né? Então, acho que é sempre essa nossa meta. Então, essa ideia também da gente integrar o coração e a mão. E a gente quer, e quem que a gente quer chamar? A gente acredita que, assim como a gente, tem também pessoas que estão inconformadas, pessoas que estão indignadas, pessoas que não acreditam, que não se conformam, né? Que é isso. Então nós vamos entregar os nossos futuros para as distopias. Não é possível. Não pode ser assim. E também os realistas esperançosos, né? Como diria o Suassuna, né, que ele diz que não quer, que o otimista é meio tolo, né, e o pessimista é um chato, né? Quando a gente fala, a gente mesmo, né, vai falar das crises, a gente fica, que saco, tem que falar disso, né? Mas também ficar fora da realidade também não dá. Como é que a gente pode estar com nossos pés muito plantados nessa realidade, que é uma realidade apocalíptica, porém a gente manter, sim, a esperança, a capacidade de imaginar, né, esse desejo de não se conformar. Então, é para vocês, gente, para vocês, pessoas que são também indignados, inconformados e realistas esperançosos, essa obra. Eu espero que vocês também compartilhem com muitas pessoas, né? Bom, mas aí quando a gente, como é que a gente começa esse percurso? Inclusive a gente fez, vocês viram no livro, tem um mapa mental, né? A gente faz um percurso para vocês colocarem na parede, anotarem, pintarem, né? Então a gente faz esse convite, o convite para entrar no buraco do coelho, ele começa por a gente entrar nessa vertigem, que é a vertigem da permacrise, né? A vertigem dessa palavra, que foi escolhida como a palavra do ano, em 2022, que representa a crise permanente, né? Mas não só a crise permanente, são todas essas múltiplas crises acontecendo todas ao mesmo tempo e todas se influenciando umas às outras com consequências imprevisíveis e todas se exponencializando. Então, a gente vai olhar para cada uma delas, no livro a gente passa e diz assim, respira fundo e vamos lá. Porque, sim, né, é necessário que a gente saiba da gravidade de cada uma dessas crises. Isso que, em cima de tudo isso aqui, a gente fala da crise da realidade, né? Dentro da crise da realidade, a gente tem a massificação da inteligência artificial sem regulação, né? Então, assim, e a gente está vertiginosamente vendo as consequências disso, né? Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo tem o quê? Consequências muito claras na nossa vida, né? A gente tem uma crise de exaustão, né? Então, a permacrise na nossa vida é uma polarização extrema, as empresas todas cortando custos, todo mundo com muito medo, né? A gente vê medo, assim, o medo está muito presente em todos os ambientes que a gente vai, assim, é um ambiente de muito medo, de cerceamento de pensamento, tem metas irreais e cortes de custos, o medo do cancelamento. Gente, até escrevendo livro, né? O processo de escrever um livro, de colocar uma ideia no mundo, num ambiente que está tão violento, que está tão polarizado, né? É, assim, cansativo, né? A gente viver isso, e a gente vive isso todos os dias, né? E mesmo assim, quando a gente chama então as pessoas para estar com a gente, diz assim, vamos pensar no futuro? E aí a gente começa sempre os nossos encontros, né, fazendo esse propósito, nosso propósito dos nossos encontros de aprendizagem. Isso, vamos pintar um dinossauro, não escolha a sua própria extinção. O nosso objetivo sempre é o mesmo, que é abrir um espaço. A gente entende que é o seguinte, com as práticas, as ideias de cada uma das lentes, a gente vai conseguir, assim, ó, não vai embora. Abrir espaços, realmente, para que a gente... É por isso que a gente chama abrir espaços para a reimaginação radical. A gente está sem espaço. A gente não tem espaço na nossa mente, a gente não tem espaço no nosso coração para sentir, e a gente também não tem espaço na nossa mão para fazer. Né? A gente está assim, todo mundo muito apertadinho. Como é que a gente faz para, a partir da visão da reimaginação radical, a gente... dá um respiro. Se a gente conseguir seguir adiante, eu vou até conseguir falar. Não? Hã? Não vai abrir espaço. Não, ele não vai abrir, eu já entendi.
Mas ele pode ir para o próximo slide, né? E é por isso que a gente propôs, e vocês vão ver, né? O que a gente mais ouve, não, sempre falo isso para o Andrezinho, né? Diz assim, nossa, mas está lindo o livro. Sim, a gente usa deliberadamente mesmo o poder da beleza, né, para realmente encantar as pessoas. A gente quer que as pessoas fiquem encantadas e que seja algo bom, positivo, interessante. E ele é feito, o livro ele é feito para brincar mesmo. Ele tem várias páginas que são feitas para exercícios, páginas para queimar, páginas para desenhar, páginas para pintar. Todas as ilustrações são feitas para pintar. Muita coisa para vocês usarem mesmo o livro. Tem o mapa, né, o mapa que faz todo o percurso dessa ideia, também é para vocês usarem, rabiscarem, fazerem anotações, doarem para alguém, né? A gente tem várias páginas que a gente diz para arrancar, tem página de cabeça para baixo, que realmente ele seja um objeto. Eu espero daqui 1 ano a gente se encontrar e esse livro está todo rabiscado, todo brincado, né? Para que a gente possa realmente, vocês possam sentir um amor assim por esse objeto, né? Que ajudou vocês a reimaginar radicalmente algum aspecto da vida de vocês. E nesse momento agora, dezembro, a gente está, né, nesse momento, da gente sentir o seguinte, tá, mas o que vai acontecer cada vez menos, a gente sabe o que vai acontecer, ou melhor, talvez a gente nunca tenha sabido, a gente teve uma ilusão ali num momento de mundo, né, de que daria para saber, e o que a gente propõe é, nos estudos de futuros, que a gente se sinta mais pronto, só isso. Né? Não que a gente assimile, inclusive, essa ideia e faça as pazes com essa ideia, né? De que a gente não pode prever o futuro. Que se a gente pergunta, se você acha que você pode prever o futuro, as pessoas dizem, não, imagina, eu sei que eu não posso prever. Aí eu pergunto assim, tá, mas e na sua empresa, quantos planejamentos, quantos cenários tem? Ah, tem um. Está tentando prever o futuro. Se não tivesse, né? Eu estou tentando acreditar que é aquilo ali, estou tentando dar meu melhor palpite, que é aquilo ali que vai acontecer. E a prova disso é que as pessoas que não conseguem manter aquilo que é previsto são demitidas, são punidas. Né? Ou seja, veja como a gente acredita mesmo nessa previsão, a gente acredita. Então, assim, às vezes não é nem... É mais complicado, eu acho, é a gente não ter noção desses condicionamentos mentais que nos mantêm nessas mesmas formas viciadas de pensar o mundo e os futuros. A primeira delas é a gente primeiro entender que a gente acredita sim em previsão. A gente precisa deixar de acreditar. Quando a gente deixar de acreditar, inclusive, a gente vai sofrer menos. Quando não acontece aquilo que a gente previu. Muitas vezes a gente se vê sofrendo. Por quê? Porque a gente previu um determinado acontecimento. Aquele acontecimento não aconteceu de outra forma, e a gente fica arrasado. Então, esse lugar da prontidão é um lugar, principalmente, de resiliência emocional, onde a gente já sabe que não vai acontecer mesmo. Né? Não vai acontecer, a gente até acha engraçado quando acontece. Né? A gente diz, olha, dentre tantos cenários possíveis, aconteceu aquele que eu até achei que era o mais provável. E é essa flexibilidade mental que eu adoro nos estudos de futuros. A ideia de pensar nos cenários. Tem que são mais prováveis, são menos prováveis. E, principalmente, a gente optou, alguns anos atrás, por trabalhar dentro da visão dos desejáveis. Né? Então, isso também é uma opção, né, de trabalho, de enfoque. É a gente dizer o seguinte, tá, dentro dos cenários, a gente vai tentar trabalhar para que as pessoas consigam imaginar esses cenários que são desejáveis. E é muito difícil, porque não existe, né? A Van estava ontem, né, num workshop, a gente estava lá em São Paulo, no workshop, a Van falou, a gente não tem essa visão comum, não existe essa imagem comum, né, de cenários que sejam... Eu vi assim, plim, plim, plim. Uma gotinha, vai abrir aqui uma... Então, quando a gente diz assim, o convite do livro, né, assim, vamos convidar a imaginar. Às vezes as pessoas até dão uma retraída. Mas como que eu vou fazer isso? O que é imaginar? Eu não sou tão criativa. Sim, você é criativa. Sabe por quê? Porque o que é imaginar? Imaginar é formar uma imagem mental. É literalmente isso que a palavra imaginar significa. Né? Então, a gente fica assim... Por que as crianças imaginam tanto e elas são tão imaginativas e criativas? Porque é assim que o nosso cérebro funciona, inclusive, a gente forma imagens. É isso que eu acho que vai ter que dar uma liberada aqui nessa fila. É só em ti, Drica. É assim, quem é a pessoa mais inteligente? Pá! Caiu uma gota em cima. Vem mais pra cá, mãe. Vem mais pra cá. Ou vamos fazer mais pro ladinho aqui, mãe. Vem para esse lado aqui. Tem um ali também, peraí. Vem cá. Deu? É meu anjinho.
Sim. Agora vai dar um alerta de tempestade, nós vamos ter que ficar aqui, gente. Nós vamos fazer vamos sim, PC. Nós vamos fazer todo o percurso. Eu vou falar, dá uma palhinha aqui, nós vamos fazer todo o percurso do livro. Nós vamos ficar aqui, ó. Então, o convite, gente, é simplesmente esse. O convite é só um convite de ver. Não é um convite de fazer uma coisa elaborada, né? É só um convite, inclusive, até no mapa mental, onde diz isso, né? Diga que você vai abrir os seus olhos. A gente quer que as pessoas só abram os olhos. Tá lindo, Julinha. Nossa, ficou lindo. E é por isso que a gente sempre começa a experiência com uma coisa muito simples, que é o seguinte, esse é um convite. E a gente só tem uma forma de fazer. Molhado. Sim. Oh! Deu. Tá. Então a gente sempre começa as nossas experiências fazendo um convite para as pessoas, que é dizendo para as pessoas elas aceitarem esse convite. Né? A primeira coisa é bem para a gente dar o truque mesmo. Quem tiver com o livro pode até fazer isso. A gente tem lá na página 49, tem lá um convite, onde a gente pega e diz assim, eu, Luciana Sanfelice Bazanella, aceito esse convite. Eu vou abrir os meus olhos, eu vou abrir espaços para a reimaginação radical. E por que é importante assinar, escrever, dizer, se comprometer? Porque exige um esforço. Não é uma coisa natural. Grande parte dos estudos de futuros diz respeito sobre a gente descondicionar nossa mente de formas viciadas de pensar futuros. Ou melhor, formas viciadas de pensar o mundo. É isso. Tipo, eu estou me sentindo no Lollapalooza. Daqui a pouco vai ser um lama. As pessoas... Eventos climáticos extremos. Os desafios de eventos climáticos extremos nos seus eventos. Tá aí, ó. As cidades não estão preparadas. Resiliência, é daí que vem esse cartaz aqui, da resiliência climática, é dessa conversa, de resiliência climática para as cidades. E aí a gente usa, inclusive, quando a gente estava escrevendo o livro, tu lembra, CP? Olha lá, a turma do fundão, que eu te perguntei se essa frase aqui era tua? Eu perguntei para o CP, essa frase, que eu sempre vejo o CP usando essa frase. Quem não visualiza a casa pronta, não aguenta a obra. E aí eu perguntei, CP, essa frase é tua? E o CP, acho que não, nem sabia. Isso que eu achei mais engraçado. Ele não sabia se era dele. Podia ter sido. Ele ficou assim em dúvida. Aí eu fui lá na internet buscar, não, é um ditado popular, né? E que a gente adora, usamos no livro, a gente adora usar em todas as experiências, porque as pessoas fazem assim. É verdade. Se eu não fico lá olhando, né, que coisa mais linda, não consigo aguentar. Então é isso que a gente quer propor para vocês. Que vocês consigam olhar um futuro que vocês queiram viver. Que futuros são esses que vocês querem viver? E aí vocês vão poder olhar para isso enquanto a gente faz a obra. Porque agora nós estamos na obra. Aliás, nós estamos na parte do quebra-quebra da obra, neste momento. Nesse momento a gente está descobrindo que tem vazamento, e está podre, e aí faz o vazamento lá, e tira, está mais podre ainda do que a gente imaginava. E aí tu pensa que vai tirar a coisa podre da política, da democracia, das empresas, do ESG, mesmo onde a gente acha que está tudo lindo, a gente vai lá e descobre que tem mais cano furado, a gente descobre que tem mais mofo, a gente descobre que tem mais vazamento, descobre que tem mais trabalho para fazer. E aí, aqui, com esse convite, então, eu vou passar para a Van, minha sócia, que vai falar, então, que ela vai dar um aviso bem importante para vocês. Porque é o seguinte, sim, que lindo, por favor, vamos ver. Porém, tem um aviso muito importante para vocês, se vocês realmente decidirem aceitar esse nosso convite. Eu estou convencida. Vocês ficaram convencidas? Eu acho ela muito convincente. Então, eu queria convidar vocês a fecharem os olhos. Rapidinho. Prometo que, se começar a chover muito, eu deixo vocês abrirem. Né? Então, eu queria que vocês tentassem visualizar um futuro que vocês queiram viver. Pode ser na vida de vocês, pode ser na carreira, pode ser um lugar que você queira morar, pode ser algo material, pode ser um sentimento, né? Ah,
eu quero uma casa na praia. Mas por que eu quero na casa na praia? O que aquele sentimento de estar na praia remete? Porque, de repente, não é a casa na praia, e sim o sentimento que você está atrás. É difícil visualizar? Vocês conseguem? Tenta olhar os objetos que existem nessa realidade. E, aos poucos, eu queria pedir para vocês irem abrindo os olhos. Foi fácil? Olha, as pessoas já estavam treinadas aqui. O que a gente fala, né, por que a gente faz esse exercício de ver? Porque uma vez que a gente vê, a gente coloca, a gente traz isso para a consciência, é muito difícil a gente desver, né? Uma vez que a gente coloca isso, né, numa intenção, não é que necessariamente que ela vai acontecer, mas é difícil você parar de querer, parar de fazer de conta que você não quer, né? Então, por exemplo, eu vou provar para vocês que é impossível desver. Vocês estão preparados? Então, é o seguinte. Quando vocês olham esse pug, vocês estão vendo que tem um Batman na testa dele? O símbolo. Nunca mais, na vida de vocês, vocês vão conseguir olhar para um pug e não ver o sinal de Batman na testa dele. Ou vocês não vão conseguir ver um bebedouro e ver o Wi-Fi. Ou olhar para um poodle por cima, sabe que parece uma seta? Assim, para o lado direito? Enfim. Essa é essa ideia, né, de que uma vez que a gente consegue enxergar de uma forma, e uma das lentes que a gente fala é exatamente sobre isso, a lente da pluriversalidade é quando a gente expande e a gente pega aquele quadrado e a gente olha para o outro lado e a gente fala, cara, aquilo é um retângulo, né? E a gente consegue adicionar imagens de futuro. Porque quando a gente fala sobre, talvez individualmente, seja fácil a gente falar, né? O que eu quero? Talvez eu queira alguma coisa, eu quero mudar, eu quero estar mais perto da minha família, eu quero que meus filhos sejam felizes, eu quero uma carreira assim assado. Mas a gente não tem visões coletivas de futuros. Pelo menos futuros que a gente queira viver. Porque as visões apocalípticas, elas estão aí, né? Porque ou é uma visão bem negacionista ou alienada, que a gente fala, gente, não tem nada, não tem desastres climáticos, é normal, de vez em quando chove, de vez em quando não chove, né? Ou a gente tem uma parte mais de desesperança, assim, eu não tenho nada a ver com isso, a gente só pode viver, né? Eu não posso fazer nada com relação a isso. E essas duas visões, elas são ruins se a gente quer construir um futuro juntos, porque a gente não vai conseguir fazer nada que seja significativo do ponto de vista coletivo, né, se a gente não fizer juntos. Então, quando a gente fala sobre as distopias e as visões de futuros distópicas, existem muitas visões de futuro. Se eu falo apocalipse zumbi, todo mundo sabe o que é. E é uma visão absolutamente, né, quem foi que colocou na nossa cabeça que pode ter um apocalipse zumbi? Um monte de gente falou sobre apocalipse zumbi até agora, né? Então, se a gente fala sobre Handmaid's Tale, Walking Dead, 1984, Blade Runner, que mais? Black Mirror, que mais? A gente meio que dá um gostinho, né, de você ver um Black Mirror, que você fala, é isso que vai acontecer. Eu sinto que é isso que vai acontecer, né? Por quê? Porque ela fala sobre sinais do presente, sobre um futuro possível, né? Legal. Daí eu falo o seguinte, então, vamos falar sobre as utopias, nossas visões coletivas. Quais que vocês conseguem lembrar? É muito difícil, né? A gente, de vez em quando o pessoal fala Jetsons, que não é também, tipo, é um negócio completamente tecnológico, mas não tem verde, não tem, né? Não é necessariamente uma visão de futuro utópica. E quando ela existe, ela normalmente ela é de transcendência ou de fuga, né? É aquela ideia, a gente vai para Marte, a gente vai fazer Star Trek, conquistar outras civilizações. Nunca é a gente está aqui e a gente conseguiu fazer um futuro que é legal, né? Talvez, será que não tem história boa num futuro que é legal? Enfim, é isso que a gente está tentando fazer, né? Futuros que não sejam de transcendência, de fuga, e que esse pequeno gostinho de vocês terem olhado e falado, olha, consegui pensar, né, num futuro que seja positivo, a gente consiga fazer isso do ponto de vista coletivo. Ela quer fazer uma pergunta? Claro. Alô? Tá ligado.
Tem uma banda chamada Talking Heads, que tem uma música, que eu não vou me lembrar o nome, mas que fala de um futuro invertido. Então, tipo assim, quando eu cheguei era um estacionamento e hoje é tudo mato. Quando eu cheguei tinha... E é uma espécie de distopia ao contrário, vamos dizer assim, né? Sim, eu me lembrei disso. Que bom, a gente conseguiu lembrar de um no meio de tantos filmes e, né, e possibilidades. Então, o que eu queria sugerir para a gente? Assim, o que impede a gente de pensar esses futuros? Por que a gente não faz isso no nosso dia a dia, né? Por que isso não é um... Alô? Por que isso não é um exercício que a gente faz diariamente de pensar na minha carreira, na minha empresa, no planejamento? E deveria ser uma coisa super simples. Estava falando aqui com a Maria da Graça antes, e ela tem essa visão. Assim, ela estava falando, olha, eu quero esse terreno, porque desse terreno a gente vai fazer um negócio que é de reciclagem, é positivo. E eu achei muito legal, porque eu estava até olhando com uma certa curiosidade, porque é muito difícil as pessoas terem com tanta... precisão, né, coisas que elas querem que aconteça, né, que sejam boas para várias partes. Bom, o que impede? Essa é a minha pergunta. E daí, normalmente, a gente faz até um ritual, né, Lu? A Lu, especificamente, gosta de ser a sacerdotisa do fogo, e a gente, né, coloca ela... a gente tenta fazer uma fogueira e as pessoas queimarem, porque, né, do ponto de vista... né, a gente gosta de queimar. Porém... não é ideal aqui o local para a gente fazer uma fogueira. Então, a gente vai fazer uma fogueira virtual. Vocês topam? Então, a gente queria... Tá aí. A gente queria que vocês acessassem esse QR Code com o celular de vocês e que vocês pensassem um pouquinho e vocês colocassem o que é que impede de vislumbrar esses outros futuros. Será que é cansaço? Será que é falta de exercício? Literalmente, exercício mental? O que é? Então, eu vou parar de dar dicas, que vocês vão roubar as minhas ideias. Não. Eu queria que vocês colocassem para a gente conseguir... E eu não vou nem ler, tá? Eu só quero que vocês coloquem e a gente vai junto, num ritual, queimar essas ideias juntos. Vocês topam? Então, é isso. Tem que botar no... Pode botar várias. Sim, digita. Responde a pergunta. O que te Isso. impede de vislumbrar Embaixo futuros? tem uma... É cansaço? É medo? É falta de perspectiva? É falta de esperança? O que te impede? O que está lá? Digita aqui, ó. Só digita e dá um enter. Digita aqui, escreve ali e dá um enter. Isso, aí dá um enter. Pode fazer várias opções. Vai que ele vai. Pode botar mais. Aqui, ó. Ah, não. Falta de esperança nas pessoas, falta de criatividade, divórcio, ética, tempo, pressa, cansaço, pavor, um pouco de medo, ideias limitantes, vergonha, incredulidade. Lu, faz aí o ritual do fogo para queimar. Então, normalmente, a gente até, quando eu estou fazendo esse trabalho online, eu literalmente faço um fogo, escrevo as palavras que as pessoas estão fazendo para queimar mesmo. Quando vocês quiserem fazer isso, a gente incentiva muito também que vocês usem essa tecnologia do fogo.
O fogo é a tecnologia ancestral que muitos estudiosos dizem que é a que formou mesmo as comunidades, né? A partir do momento que a gente começou a cozinhar e usar a transmutação e a alquimia do fogo, foi o momento que a gente se uniu em comunidades. Então, a gente pode, sim, usar a tecnologia do fogo para queimar aquilo que nos impede. Toda vez, assim como a gente faz esse exercício aqui, a gente incentiva que vocês façam sempre. No livro, a gente incentiva, queime essa página, vem aqui, vai lá e queima mesmo. E aí, por mais que a gente esteja sempre queimando coisas e tirando coisas de dentro do nosso sistema, a gente vai sempre se encontrar nesse lugar de ainda ter dificuldades, né, de ter dificuldades de nos ver sempre caindo na mesma armadilha mental, que é a armadilha do diabinho ou do anjinho do futurismo, que é a distopia e a utopia. Ou a gente acha, né, e eu vejo muito claramente no ativismo climático isso, né, as pessoas dizem assim, ou elas falam, não é tão sério assim, os meus netos talvez sintam os efeitos da crise climática. Isso se chama alienação, né, da ciência climática, que diz que não só não são nossos netos, como também não são nossos filhos. Somos nós daqui a 10 anos. Né? A janela é agora, os próximos 5 anos. Isso eu acho bem interessante como a gente tem a capacidade de ignorar a ciência vigente no momento que não é interessante. Né? E assim é quando a gente entra nessa alienação, ou a gente diz assim, meu Deus, crise do calor, enchente aqui em Porto Alegre, acabou, já era. Vamos esperar aqui, aquele meme que eu amo, Alexa, toque a trombeta do Apocalipse. Só que a gente não se dá conta, né, que o Apocalipse não é uma ficção engraçadinha. A gente se deu conta, quem é aqui de Porto Alegre ou das cidades aqui do Rio Grande do Sul, que não tem graça as pessoas perderem a sua casa. Não é uma cena interessante a gente achar que a nossa água está contaminada. Não é legal a gente ver todos os dias e não saber, né, você ter uma insegurança de não saber se a gente vai poder sair e começar a ouvir o barulho da chuva e dar gatilho de ansiedade. Não é legal, não é interessante, não é bacana, não é cool, não é descolado. A distopia na vida real ela é triste, ela é sombria. E aí a gente cai nesse lugar, né? Então, o que a gente busca na reimaginação radical é como é que a gente acha esse conforto no desconforto. Né? A gente vai ter que achar esse lugar, porque não existem respostas simples para perguntas complexas. Então, toda vez que a gente precisar reimaginar, a gente vai ter que fazer de novo esse trabalho. E a gente vai se sentir, sim, sem esperança, a gente vai se sentir, sim, desanimado. Como é que a gente acha conforto nesse lugar de estar, sim, ciente das complexidades sistêmicas, mas poder o quê? Ver, ser capaz de abrir os olhos, olhar para um desafio, olhar para a sua esfera de influência, que isso também é importante, a gente fala muito de micro-revoluções, para a gente não dizer assim, a gente acreditou, né? A gente fala isso na lente da ousadia, que o futuro pertence àqueles ousados que chegam com grandes ideias. Então, o que eu aqui, tentando poupar a minha garrafinha de plástico, tentando o famoso meme do reciclar, tentando convencer a minha empresa a tomar uma atitude mais consciente, o que isso vai fazer diferença? Aí a gente se vê, de novo, com a nossa mentalidade completamente, né, difusa e sem a condição de colocar uma lente que vai nos trazer clareza, otimismo, poder colocar um filtro. A gente consegue fazer agora esse exercício. Né? Quando a gente consegue colocar um filtro sobre uma realidade, a gente consegue visualizar, e muitos dos exercícios de futuros são sobre visualização. Né? Então, esse é o exercício que a gente propõe com as lentes. Cada vez que a gente tiver um desafio, e a gente pergunta lá no começo do livro também, o que cada um de vocês quer reimaginar. Que vocês possam ter um escopo de conceitos, ideias, práticas e referências. As referências, no final do livro, né, a gente fez uma sessão que chama Atravesse o Espelho, que é uma sessão que tem coletivos, ONGs, artistas, pensadores, empresas, startups, de vários e múltiplos estudos que a gente fez durante todos esses anos. Bem mastigadinho, gente, assim, onde a gente diz o porquê que aquela pessoa, aquele coletivo ou aquela empresa merece ser conhecida. E um estudo, né, às vezes são muitas pesquisas também a gente compartilha ali. E com o QR Code já para vocês conhecerem, para que vocês possam, então, visualizar pessoas que já estão fazendo. Porque quando a gente vê isso, um monte de gente que está fazendo, e a gente vê muito isso nos festivais de inovação, né, a gente vê esse monte de gente de startups tentando pensar, nossa,
não estou sozinha, não estou louca, e tem um monte de gente aqui, quer saber, inclusive pode dar certo, porque são pessoas tão inteligentes que estão fazendo um trabalho tão incrível que não é possível que não tenha um nível de mudança, nem que seja dentro da nossa esfera de influência, né? E aí, só para a gente assim, ir finalizando, que eu quero também ver se a gente consegue conversar aqui um pouquinho entre goteiras. Ainda tem que autografar alguns livros aqui, a gente está entre amigos. Eu quero fazer um rápido passeio pelas lentes. Quem tiver, inclusive, com o mapa, pode ver o passeio que a gente faz, né? Então, cada vez que a gente coloca uma lente, a gente convida uma atitude mental muito diferente, né? Então, começando pela lente sistêmica, ela vai trabalhar principalmente a ideia da complexidade. A gente fala muito que, nas empresas, principalmente, a moça aqui vai demonstrar que você pode fazer o passeio por cada uma das lentes. Então, a lente sistêmica ela vai falar da complexidade e da inteligência da natureza. Está aqui ela. Então, ela vai falar, vai ter exercícios relacionados a futurismo ou não, que nos ajudam o nosso cérebro a desenvolver, habilitar essa capacidade de entender a interdependência entre todas as coisas. Na lente da ousadia, a gente desconstrói essa ideia de que o ousado é aquela pessoa que chega com a sua ideia genial e passa por cima de tudo e de todos para realizar a sua ideia. Não, a gente acredita que o ousado é a pessoa que sabe fazer boas perguntas. E aí a gente desenvolve essa ideia de o que significa questionar e como em que lugar a gente deixou esse nosso ser que questionava, que perguntava, que queria saber o porquê das coisas e que fazia uma pergunta em cima da outra, né? E aí a gente utiliza essa metodologia do Warren Berger, que a gente criou, que é um dos trabalhos que a gente mais ama, que é o Questione o Futuro, que é um workshop que a gente só faz perguntas. Mas são vários tipos de perguntas. Também, tudo é treino, gente, é que nem academia. Músculo da reimaginação radical é igualzinho à academia. Tem que praticar, tem que fazer. E fazer de novo, né? E aí lá a gente vai ajudar a desenvolver como que a gente faz boas perguntas, que são passíveis de ação, que trazem reflexões importantes, mas que também nos abrem caminhos, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo da pergunta infame que se usa relacionada à crise climática, né? As pessoas, e o osso é engraçado, parece que as pessoas assim combinaram. As pessoas falam exatamente sempre a mesma pergunta para mim, formulada da mesma forma. Mas ainda dá tempo de salvar o mundo? Quem aqui já não disse, inclusive, essa pergunta? Mas ainda dá tempo? Acho que não dá, né? Para mim, essa é a clássica pergunta que é péssima para o pensamento de futuros. Porque primeiro, ela já é formulada de uma forma tendenciosa, né? Quando eu falo ainda, eu já estou tendencioso. Ele não abre possibilidades. Ele já enviesa uma resposta e ele não diz qual é o problema, o que seria salvar o mundo. Sendo que o que está em risco não é o mundo, é a nossa capacidade de viver neste mundo. Se fosse falar isso, teria que se salvar a nossa capacidade de viver nesse mundo, né? Não é o mundo que está em risco, e sim nossas condições de subsistência, né? Principalmente com a estabilidade do clima. Então, é um exemplo, né, de como a gente tem que fazer boas perguntas. A gente vai como? Praticar com a lente da ousadia. Eu admiro demais assim, nos nossos workshops, quando alguém tem a coragem de fazer uma boa pergunta. Precisa muita coragem, principalmente em ambientes hierarquizados, violentos, polarizados, né? E é muito legal, porque as pessoas elas ficam muito felizes quando elas perguntam. A atmosfera muda completamente. Na lente multitemporal, a gente literalmente viaja no tempo. A gente vai integrar passado, presente e futuro, né? Então, a gente vai falar, e isso é uma das coisas que é mais diferente também no nosso trabalho, a gente integra o passado, fala de sabedorias ancestrais, busca realmente, inclusive, soluções no passado para os dilemas do futuro. Existem muitos dilemas do futuro que encontram soluções muito mais inteligentes no passado do que supostamente na nova startup aqui, ou na nova tecnologia, né? Mas, de uma forma geral, a gente também integra a visão de presente, faz a pesquisa através do presente e as perspectivas de múltiplos futuros, né? Que não é só aquele futurinho encolhidinho de um ano que a gente trabalha nas empresas, né? Como é que a gente trabalha com outras temporalidades? Quando a minha fofinha tiver, daí eu penso muito nas crianças, quando ela tiver 10, 15, 30 anos, quando ela tiver a minha idade, né, meu filho? Eu penso muito em vocês, meus amores. Porque essa capacidade, a gente inclusive fala no livro, que a gente perdeu essa capacidade de pensar em outras temporalidades, em algo que não seja, né, a gente se sente absolutamente cansado do futuro, mas a gente só pensa naquele futurinho, né, aquele futurinho de no máximo um ano. Nas empresas, às vezes, não é nem um ano, é 6 meses no máximo, né?
Na lente pluriversal, a gente vai falar de ver o mundo através de múltiplas perspectivas. Então, o pluriverso é um mundo onde cabem muitos mundos, né? Então, é além da diversidade. A diversidade, do ponto de vista da ciência social, ela pressupõe que existe um padrão, uma hegemonia, e existe hoje, né, culturalmente falando, aqui no Ocidente, da narrativa ocidental, eurocêntrica, branca, inclusive, no nosso caso aqui, tecnocrata também, né? Então essa é uma visão hegemônica, principalmente da visão de futuros, né? E aí a diversidade vai dizer, eu tenho que ter mais visões, mas o pluriverso é além disso. O pluriverso vai dizer o seguinte, não existe esse padrão. A gente vai viver uma perspectiva onde tu tem todas as perspectivas são válidas, inclusive aquelas que a gente não concorda, não admite, acha violenta, elas existem. E a nossa negação da existência dessas perspectivas dificulta ainda mais, né, a nossa capacidade de diálogo, né? Então, porque a gente tende daí à polarização. E o pluriverso, ele busca a integração. Então, a gente entende quais são as dinâmicas, as práticas, os autores, os pensadores que vão entender, nos ajudam a olhar com a lente pluriversal. E eu pensei muito nisso na lente pluriversal aqui em Porto Alegre, né? Sobre como, muito rapidamente, a gente ficou tão orgulhoso, né, da nossa mobilização comunitária e, muito rapidamente, a gente perdeu a visão pluriversal. E em um mês, né, todos aqueles trabalhos que nasceram, né, como se fala, né, de baixo, né, dos movimentos comunitários, elas foram, né, encampados por autoridades e hierarquias, e as decisões já hoje são tomadas sem o ponto de vista das pessoas, inclusive, principalmente, que são as mais impactadas, né? Então, as pessoas já foram excluídas dessas rodas de decisão, ou seja, é o oposto de um pluriverso. Até porque, mesmo que eu tenha diversidade, mesmo que eu tente incluir um representante, eu não estou considerando, né, essas perspectivas a partir de uma visão mais igualitária. E, por último, a lente multissensorial, que é a perspectiva de que nos diz o seguinte, a gente não é só uma cabeça gigante de orelhas. A gente tem outros sentidos. A gente tem coração, a gente tem tato, a gente tem cheiro, a gente tem sensibilidade, e é por isso que a gente utiliza, como eu gosto de brincar aqui, a gente utiliza descaradamente do poder da beleza, do visual, mas também a gente propõe muitas integrações com a arte dentro do nosso trabalho. Porque, às vezes, até eu adorei que tu trouxe o exemplo do Talking Heads, né? Muitas vezes, por exemplo, a música de protesto é uma coisa que a gente estuda muito, como muitas vezes, quando uma música consegue, né, encapsular o espírito do tempo de um momento, aquela música, ela toca o coração das pessoas de uma forma que uma palestra, que uma fala, que uma aula nunca vai conseguir, né? Então, uma música, uma peça de teatro, muitas das nossas experiências são teatros imersivos, onde a gente leva as pessoas para outras temporalidades. A gente incentiva as pessoas a fazer coisas. Então, vocês vão encontrar lá no livro também a ideia do dance mal, desenhe feio, cante desafinado, né? Se a gente não se colocar nesse lugar da gente se expressar, né, diz que o oposto da depressão, né, não é a alegria, é a expressão. No momento que a gente está se expressando de formas que sejam divergentes só da pura racionalidade ou do excesso mental, que inclusive é um dos problemas mais sérios hoje que a gente tem na epidemia da saúde mental, se a gente não conseguir botar o nosso corpo na jogada, né, a gente não vai conseguir criar. Isso é a aprendizagem multissensorial. Eu estudo muito isso na perspectiva das crianças, né, na perspectiva da Waldorf. A gente vê claramente, né, quando a gente, inclusive muitas vezes em empresas, a gente fala com as pessoas que elas levantem, né, que elas levantem. Agora vocês levantam, vão ali, olha, não sei o quê. Agora pega o negócio e escreve. Às vezes só simplesmente a pessoa, ela pensa que ela vai ficar sentada lá 2 horas, é só dela levantar. E ela tem que fazer uma coisa, ela pegar um cartaz, ela tem que pintar, e ela escrever um negócio no livro, ela já lembra daquilo de uma outra forma, o nosso cérebro registra de uma outra forma. Então, a gente vai ter que criar esses hacks para passar por toda essa exaustão, por toda essa inércia, por toda essa coisa encalacrada que está na gente, né, que nos impede de vislumbrar futuros, tudo que vocês colocaram ali, cansaço, medo, nessa polarização extrema. Então, o que a gente leva, né, de cada um dos dias? Né? A gente, resumindo em uma frase, o que a gente visualiza em cada uma das lentes? Cada vez que usar para esse desafio aqui, eu posso usar a lente multitemporal. Como que a gente se orienta temporalmente em múltiplas temporalidades? Eu posso usar a lente sistêmica. Como que eu visualizo todas as implicações de cada
de cada ação minha no mundo. A lente multissensorial, a gente vai visualizar o poder do engajamento através dos sentidos. Com a lente da ousadia, visualiza o poder das perguntas. E com a lente pluriversal, visualiza o poder do E. Essa ideia de que o futuro ele não vai ser construído a partir de uma perspectiva de exclusão, de isto ou aquilo, numa visão binária de alienação, né, ou desesperança. Vai ser construído a partir de uma visão sempre pluriversal, que integra, sempre é sim e, nunca é isto ou aquilo. Né? Então, concluindo aqui a minha fala de hoje, eu queria justamente fazer essa brincadeira que eu sempre faço, né? Falo para todas as pessoas que futurismo não é só para pessoas doidas de cabelo azul, né? É realmente, né? Eu também brinco, eu gosto assim, posso ser a pessoa mais doida da sala, eu presto esse serviço público para muitos de vocês aqui, inclusive, já utilizaram esses meus serviços, né? Que eu fico lá sendo a pessoa mais louca da sala, para que todo mundo acredite realmente que de futurista e louco todo mundo tem um pouco, né? Pensar em futuros deveria ser algo, né, internalizado em todas as ONGs, né, todos os projetos. Inclusive, eu vejo muitas vezes que em projetos vai ter outras temporalidades. Né? Em projetos de impacto, eu vou pensar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Esse projeto não é para mim, é para a próxima geração. Que coisa linda a gente conseguir ter esse nível de abertura e acreditar, sim, que é possível. O nosso futuro não está ainda sequestrado. Né? A gente não pode deixar que ele seja sequestrado do ponto de vista de narrativa, que é o que a gente trabalha, o poder das histórias. Então, eu quero que vocês acreditem que sim, todos nós aqui, e todas as pessoas acham que é coisa de pessoas inovadoras, essa ideia também a gente tem que desconstruir. Muitas vezes é na simplicidade de pessoas que têm a coragem de endereçar os problemas reais que está a real inovação, e não naquela pessoa que tenta fazer uma coisa inovadora e muito disruptiva. Normalmente, essas pessoas tendem a seguir os mesmos caminhos daquilo que a visão vigente de inovação diz que é inovação. Portanto, acaba não sendo inovadora. Então, eu quero que a gente desconstrua essas categorias de pensamento e realmente possa acreditar, e aí vocês, com o livro, vocês possam levar isso também para outras pessoas, que todos nós podemos e devemos ser futuristas, né, e que podemos integrar o pensamento de futuros e nas mais diversas esferas das nossas vidas também. Que ela não seja só para, né, o momento do ano, final do ano, dezembro, que chegamos aqui, e dar aquela panicada. Não, que também seja algo integrado nas nossas vidas. E com isso, né, concluo fazendo essa sugestão, que é uma sugestão que a gente quis, a Bambual, que é a nossa editora, né, também acreditou nessa ideia. A gente queria ter algo que fosse sensorial, né, que vocês possam usar o mapa mental. Mandem para mim, mandem para a Van, mandem para o Andrezinho. Eu estou adorando, está sendo muito legal. Comentei com a Camis, né, as pessoas mandando pelo Instagram o que elas estão fazendo. Ontem no workshop, postem. Marquem a White Rabbit, mandem para os amigos para comprar de Natal. Sugira de presente de Natal, que está maravilhoso, lindo, né? Mas que vocês possam se apropriar disso e contar para a gente como foi. Né? A gente lançou o livro agora, a gente fez o lançamento em São Paulo, a gente está fazendo aqui agora, faz um mês, não faz nem um mês, né? Vai fazer um mês agora que a gente lançou. As pessoas estão recebendo ainda, né? Tá chegando as que compraram na pré-venda e já está sendo super legal. Depois eu quero também, a gente vai criar alguma coisa, já falei para alguns de vocês, um grupo de estudos, um círculo, assim, porque eu quero muito ver como que está fluindo para as pessoas essa leitura, essa experiência, essa forma, o que está, sabe? O que está surgindo a partir disso, né? Então vamos fazer isso também. Me falem, que eu não sei exatamente como que a gente vai fazer isso, como que sempre é o espaço que precisa abrir, né? Não pode ser mais um compromisso também na vida da gente, mas eu acho que a gente precisa se nutrir, a gente precisa estar com as pessoas que também acreditam, nós, inconformados, realistas, esperançosos, indignados. A gente tem que estar junto, porque senão a gente também adoece. Né? Quando a gente se nutre um pouco, separa um tempinho para reimaginar radicalmente, a gente pode, sim, fazer muita diferença. E inclusive, a minha, de uma forma muito pessoal, eu sinto isso. Né? Eu sinto que eu melhoro, né? Eu fico melhor, eu fico mais feliz, eu fico mais tranquila quando eu consigo estar junto com pessoas que também são inconformadas, indignadas, e não acreditam, e não se entregam. Então, assim, muitas pessoas já me falaram, principalmente no rolê da crise climática, mas quem sabe tu para de estudar isso? Fica aí chorando, tendo crise de ansiedade, vivendo as coisas. E eu falo, é o contrário. Quando eu paro, eu fico pior. Eu fico melhor quando eu me sinto que eu estou fazendo alguma coisa. Aí eu começo, o meu coração vai se acalmando de verdade. Eu começo a me dar aquela paura e eu penso,
Não, mas espera, olha, ontem a gente fez aquele workshop, nossa, teve aquele fulano lá, nossa, me dá uma tranquilidade. Então, quero arrastar vocês para essa inconformidade também. Agradecer, deixar um espaço agora no ECP para as perguntas, se a gente tiver. Obrigada. Sigam aí nosso perfil. César Paz. Ai, obrigada, amor. CP, vem aqui. E temos fazer um agradecimento especial, né, para o CP também. Ele está lá no nosso livro, se vocês forem ver nos agradecimentos. A gente brinca que o CP é o adulto da nossa empresa. Eu queria pedir para a Van vir aqui. Vem aqui, Van, vem aqui, vem cá, vem cá. Então, esses 3 personagens aqui, me tira da foto, juntem vocês 3 aí. Vem, Andrezinho. Fizeram esse trabalho maravilhoso. Queria Cadê a pedir foto? assim que vocês fizessem a foto e a gente pudesse Cadê a foto? aplaudir esse trio maravilhoso. Lembrando que toda a última quinta-feira de cada mês a gente tem aqui nesse espaço alguma discussão, alguma troca, algum assunto interessante. Esse é o segundo, né? Então, toda a última quinta-feira de cada mês, reservem na agenda, vocês todos são convidados. É para vir aqui, tomar um chopp, fazer uma discussão e depois... Dezembro vai ter? Vale dezembro. Vai ter Natal. Vem a data exata. Temático. Aí. Mas, normalmente, em assuntos que estão olhando para frente, falando em transformação, pensando e ajudando a gente a fazer exatamente o que a reimaginação radical propõe, né? Pensar um futuro melhor. Queria deixar aberto aí se tem algumas perguntas. A gente tem tempo para umas 3 perguntinhas, 4 no máximo. Se alguém quiser perguntar, por favor. Vou jogar nesse meu microfone aqui. Ai, Curiosidade. Vai lá, tia Dênia. Eu gosto de apresentar. Essa minha tia é escritora, gente. Sim, vou apresentar os teus livros também. Toda essa perspectiva se adapta às crianças também. Claro. Elas devem ser muito boas nisso, né? Sim, as crianças são uma inspiração absurda, né? E não sei se você falava, mas assim, as crianças são uma inspiração também pra gente, né? A gente fala muito, assim, tipo, como a gente vê a flexibilidade mental deles, a gente mostra a nossa rigidez, né? Eu fui ter filho porque a Lu teve, daí eu falei, não vou ficar para trás. Não, mentira. Não, é que eu achei eles bonitinhos. Eu falei, será que eu acho que eu vou fazer um desse aí também? E, cara, você muda completamente, né? Depois que você vê como eles experienciam o mundo. E essa história da lente, eu acho que é uma coisa muito clara quando você é mãe, né? Porque você começa a ver os olhos através dos olhos das outras pessoas, né? Você começa a experienciar o mundo de uma forma diferente. E eu acho que essa é a ideia da amplitude da lente, né? De você conseguir enxergar. Se a gente consegue fazer tanto isso com o nosso filho, por que a gente não consegue fazer isso com outras pessoas que estão ao nosso redor, né? E antes da outra pergunta, eu vou falar o seguinte: as crianças, eu estou louca para fazer um projeto assim com adolescentes também, porque me lembra muito do filme da Matrix, tem uma cena que o Morpheus ele fala assim: a gente nunca liberta uma mente depois de uma certa idade, porque a mente tem muito problema. Ele diz, the mind has problems letting go, né? E é verdade, quanto mais tempo a gente passa, tu vê os adolescentes, o que acontece? Estão, hoje, né, tem uma série de problemas de saúde mental, depressão e tudo mais, mas eles não são apegados. Uma das coisas que eu mais falo, a gente fala da crise da desigualdade, né? Eu acho muito interessante, um fenômeno para mim que eu acho incrível, é as pessoas defendendo o bilionário, né? E muitas vezes as pessoas elas defendem o bilionário porque elas querem defender o milionário, que é o seu chefe. Só que uma pessoa, né, um milionário, gente, lembrando, 1 bilhão são 1.000 milhões. Então, aquele cara milionário que é o chefe, ele tem o quê? 30 milhões? Ele está muito longe de ser um bilionário, né? Só que a gente vê lá a pessoa que está trabalhando ela tá com medo que talvez o chefe não goste, ela não consegue defender uma ideia que é o óbvio, né? De 40 pessoas, quando a gente está falando, né, de bilionários, a gente está falando de 40 pessoas no Brasil, estou falando, né? Então, assim, pensa como nós somos apegados, né, às ideias, aos modelos mentais, aos modelos de mundo. A gente não consegue, não sabe por quê que aquilo dá um faniquito, não tem lógica necessariamente, né? E aí as crianças e os adolescentes, eles têm menos esse condicionamento, né? Eu estou louca para fazer projetos que sejam com outras faixas etárias. Fala, CP. Eu vou passar para o Jaidson, que foi o palestrante da última quinta-feira do mês passado e deu um pau na M-Web. Ai, eu cheguei bem nessa hora. Então vou passar. Cheguei no evento bem nessa hora. Mas estou com medo. Vou passar.
Vai, Jaidson! O neoliberalismo e o conservadorismo, assim, dá para dizer, normalmente assume que esquece o passado e o problema é daqui para frente. Né? Então, eu queria perguntar, não li o livro ainda, vim para ganhar um hoje também, além de assistir, né? Ai, que bonito. Queria perguntar se o livro e a abordagem, assim, vocês consideram que é uma abordagem anticapitalista, e se vocês abordam isso, e o que tu poderia nos falar um pouco sobre isso? Foi leve, foi leve. Eu acho que não é anticapitalista. Eu acho que a gente precisa começar a conversar sobre o pós-capitalismo. Sabe? Que é essa ideia de, assim, por que a gente não consegue pensar em outros... Tem uma parte do livro que fala, uma frase do Mark Fisher que fala, é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porque a gente imagina que, se acontecer o capitalismo, vai acontecer uma coisa... O fim do capitalismo vai significar uma coisa horrorosa, e não simplesmente um sistema melhor. Né? Então, a gente fala, se você não acredita no capitalismo, você é comunista. O comunismo já foi, já aprovaram, deu errado, beleza. Se todo mundo agora a gente colocar nossas cabeças e falarem, ok, o que está errado com esse sistema e o que a gente pode fazer para melhorar, sem ser uma visão binária, né? A gente fica comunista, capitalista, esquerdista, direitista, beleza. A gente não pode falar sobre o que a gente acredita em comum. Né? E outro dia eu estava na palestra lá do Creative Mornings, nem te contei isso. Na palestra do Creative Mornings, acho que eu posso falar aqui, porque não vai ser tão polêmico quanto em São Paulo foi. Eu falei assim, olha, quem votou no Boulos? Eu preciso fazer uma experiência do E, né? Daí, quem votou no Boulos? Veio uma pessoa. Agora eu quero saber quem votou no Pablo Marçal. Teve uma pessoa lá que falou assim, vocês podiam vir aqui, porque a gente queria falar sobre por quê, né? O que está por trás de vocês votarem em cada um. Daí ele falou, quero que vocês falem 5 coisas, né? Daí um falou, porque eu acredito que é importante as pessoas conseguirem poder ter a liberdade de conquista. Outra pessoa, eu acredito que é importante que a gente dê condições iguais, não. Beleza. E daí eu falei, vamos falar, não para defender o candidato, mas falar 5 coisas que vocês acreditam. Daí eu perguntei para eles, né? Falei, eu não vou fazer aqui, porque, né? Mas falei, vocês acreditam alguma coisa que as pessoas falaram, você discorda? Dentre esses argumentos? Falou, não, legal. Então, por que a gente fica discutindo entre Boulos e Marçal e a gente não fica discutindo o que a gente pode fazer para, independentemente se for o Boulos ou se for o Marçal, né, independente, beleza, um lá ganhou. Beleza, dentro desse sistema, o que a gente pode fazer para que as pessoas tenham condições, para que essa questão da educação, enfim. Eu acho que a gente fala muito sobre o capitalismo e sobre as coisas que estão erradas. Isso não significa que a gente é anticapitalista. Eu acho que a gente está buscando o que está depois disso. E até, assim, como que a gente endereça as questões específicas de modelos econômicos, tá? Eu acho que é importante falar a visão do radical, né? A visão do radical, ele vai falar de ir na raiz, ir na essência. Então, assim, tudo que a gente vai dizer, o futuro da alimentação, eu vou ter que ir lá na essência de como que é a estrutura hoje da indústria da alimentação, o que seria a essência de uma alimentação, de um futuro desejável da alimentação, daí essa escolha, né, para fazer o futuro desejável, e como é que a gente endereça daí isso no livro. Por exemplo, anticapitalista não é só uma forma coloquial. Existem autores, existe livro, Como Ser Anticapitalista. Já li esse livro, está, acho que nas referências também. Então, por exemplo, anticapitalista é uma abordagem. Como é que a gente interessa no livro? A gente fala de narrativas econômicas emergentes. A gente diz, olha, deixa eu te ajudar a ver, eu vou te mostrar aqui outras narrativas. Assim como tem o anticapitalismo, tem a economia regenerativa, tem a economia donut, tem a economia circular, tem o pós-capitalismo, e a gente tenta endereçar no livro trazendo essas referências, dizendo, olha, tem todas essas outras aqui também, tá? Capitalismo consciente, modelos B, que a gente daí coloca mais como são modelos de transição, sabe? Por exemplo, especificamente, o que eu achei do anticapitalismo? Ele ainda se refere, para mim é a mesma coisa da diversidade, ele ainda se refere ao modelo atual, ele não diz assim, tá bom, no pluriverso o capitalismo ele vai existir, o capitalismo tardio, principalmente, quando fala, né? Ele vai existir, ele vai ser uma visão, vamos gastar nossa energia aqui em outra visão e construir, tentar fazer ela dar certo, até para essa aqui perder força. Isso seria uma abordagem mais da reimaginação, sabe? Então, assim, mas como é que a gente endereça isso? Mostrando coisa para vocês, ajudando vocês a ver, né? E a gente fala isso na lente sistêmica. Boa. Maria da Graça. Estou encantada de estar aqui ouvindo vocês,
porque aquelas coisas que a gente acredita a vida inteira, mas às vezes as pessoas olham para a gente com um certo estranhamento. Eu sempre apostei no que vocês trazem aqui, que é a indignação construtiva. Me incomoda muito, me irrita muito a atitude de chutar balde. Vamos chutar o balde, vamos quebrar tudo, vamos pintar a parede, pichar. Isso aí não constrói nada. E como educadora, sempre me preocupação com isso. Mas eu sempre trabalhei isso com meus alunos, com meus filhos. Vão trabalhar a indignação construtiva. Vão formar indivíduos, educadores, ativistas da não violência. Por que eu tenho que trabalhar o ativismo, mas esse ativismo negacionista, destruidor? Então, vão ser ativistas da não violência. Então, essa forma de buscar uma nova lente, né, de olhar esse mundo e buscar um outro jeito de ser. Eu estou aqui felicíssima, que eu digo, me encontrei minhas raízes, que nem o poema do Oliveira Silveira. Encontrei minhas raízes aqui com vocês. E eu acho que, corroborando, quer dizer, a gente tem um exemplo, nós já fomos criança, e a política da infância me ensinou muito isso. O universo da primeira infância nos diz tudo, e a gente se distanciou, calou a nossa criança interna. A última fala que eu fiz outro dia para um grupo de famílias, só se fala em medo hoje. E nós estamos, depois dessa enchente, vivendo diariamente, cada minuto, sensações de medo. E medo virou grilhões que nos escravizam hoje. Para mim é o mais... Opa. Foi tu falar do medo, tu viu, Maria da Graça? Olha só, nada é por acaso nessa vida. Ah, a gente vive com medo. Vau! É. Então, assim, ó, por que a gente... E aí, do que eu fui falar? Fui ler para falar sobre como tornar, e eu acho que o livro de vocês vai me dar mais ferramentas, como tornar o medo um aliado e não inimigo. Sim. A gente só olha para o medo como inimigo, mas o medo nasceu com a gente, de sobrevivência. Sim. Então, nós temos que ver uma forma de conviver e torná-lo o nosso aliado. Sim. Então, a gente tem que falar desse lugar, dessa... eu gosto muito que a moda agora é narrativa, né? Dessa narrativa. Sim. Eu adorei ouvir as narrativas de vocês. Parabenizo o trabalho de vocês. A gente estava precisando de algo assim, né? Ainda mais que eu estou dentro de comunidade. E as pessoas lá, é pior ainda, é do fatalismo. Nasci assim, vou morrer assim. Aqui dentro da comunidade é assim. Esse é o meu lugar. Tu sonhas? Não. Por que eu vou sonhar, prof? Eu nasci aqui, vou morrer aqui. Como não sonhar alto? Então, o que nos amarra, o que nos impede? Ter esse olhar futurista. Muito obrigada. Eu que agradeço. E nosso último capítulo, né, esqueci de colocar aqui, vou passar até para a Van para olhar, a gente fala da ideia do sonho lúcido, né, Van? Essa ideia, a gente está... Né, várias pessoas falam, cara, então a gente vai então viver nessa... vai estar tudo certo, vamos todos dar as mãos. We can do it, we are... E daí eu falei, não, não é exatamente sobre isso. Assim, meio que, primeiro, é nossa única alternativa, né? Tipo, essa ideia que a Lu sempre traz, da esperança ativa, do Suassuna ou da... Joanna Macy. Joanna Macy. E uma coisa que eu tenho muito é sonhos lúcidos, que é sonho que você sabe que está sonhando, né? E que é um sonho no qual você sabe que está sonhando, porque você se coloca dentro desse sonho, né? Isso não significa... E uma vez que você se coloca dentro dele, é muito difícil você desver, né? Você desver o sonho. Então, assim, que a gente saiba que a gente precisa sonhar, né? E a gente até termina o livro... Posso fazer o spoiler? Faz. Posso fazer spoiler? Faz. Posso fazer spoiler? Bom, e daí a gente... Eu não sei se... Obviamente, vocês sabem que tudo que a gente faz tem muito inspirado na história da Alice, né? Na história da... O coelho branco é quem convida ela para pular, para, tipo, vamos ver um novo mundo, né? Você está disposta? Então, ele é o que leva esse convite. E, normalmente, a gente lembra, no final da história, que era tudo o País das Maravilhas e todas aquelas criaturas mágicas, era um sonho da Alice, né? Vocês lembram disso, no final? O que, normalmente, a gente não lembra é que, depois disso, a Alice acorda e conta para a irmã dela o sonho dela. Ela fala, cara,
eu fui lá, tinha o País das Maravilhas, e tinha a rainha, e tinha um coelho branco, e o coelho tinha uma cartola, e tal. E daí, a irmã da Alice também vai dormir, né? E ela começa a sonhar também com o País das Maravilhas. E a gente termina contando por que a gente precisa ter esses sonhos lúcidos, né? Por que a gente precisa compartilhar esses sonhos? Porque se ela tivesse morrido ali, se ela não tivesse falado, o País das Maravilhas, como a gente conhece, não teria existido, né? Porque o País das Maravilhas só existiu por causa da Alice, né? E hoje a irmã dela sabe, todo mundo sabe. E se todo mundo utilizar essa mesma ideia para ter sonhos lúcidos, compartilhar os sonhos, talvez a gente consiga ter visões coletivas de futuros que a gente quer viver. E o sonho, o unicórnio, não sei o quê, é uma imagem também da nossa cultura, tá? Quando a gente vai ver a perspectiva indígena e a perspectiva quilombola, eles falam muito do sonho como uma ferramenta mesmo, tecnológica, onde os sonhos são compartilhados, onde tem rituais para induzir sonhos, onde tem rituais de compartilhamento de sonhos, e aquilo eles vão trabalhando nesse campo do inconsciente coletivo, para usar um termo assim que é mais palatável para nós, né, ocidentais, digamos assim, mas eles trabalham do sonho a partir desse lugar, e a gente busca também trazer essas referências. A gente fala essa referência do sonho do Dragon Dreaming, que é essa abordagem neozelandesa, do Siddhartha Ribeiro aqui, que fala do sonho manifesto, de como, da perspectiva Yanomami, a gente traz um estudo no livro que é sobre o que significa os sonhos para os Yanomamis e como eles utilizam aquilo para tomar decisões mesmo, sobre como eles têm que fazer na comunidade. Eles utilizam o sonho, é como se fosse uma fonte de pesquisa mesmo. Essas pessoas, literalmente, o que as pessoas da tribo estão sonhando, né? Então, eu acho muito lindo a gente resgatar isso também em outras sabedorias, né? CP está aqui, aqui, ó, o pessoal do relógio. Gente, só antes de terminar, agradecimentos especiais a Giovana, que está na lojinha. Alguém tem que ficar na lojinha. A Letícia, que está lá dentro. Letícia, que é a nossa gestora da comunidade Ecosis aí. Galera do som aí, né, que se quebrou. E dizer que que tudo isso foi gravado. A gente vai fazer um upload agora para o canal do YouTube do Ecosis. Lá já vai estar a palestra da semana passada. E ali a gente vai acumulando aí, fazendo um repositório desses conteúdos da última quinta de cada mês. Então, agradecer especialmente a todos vocês que vieram até aqui. Dizer que tem um chopp aqui atrás, que vai continuar aqui a banca com mais uma meia hora de autógrafos. Né? Quem não comprou ainda o livro, por favor, compre. Quem não comprou, já comprou, mas não comprou para dar de presente, compre para dar de presente. Né? Quem comprou, mas comprou só um, compre mais algum. E a Giovana está ali com a maquininha. E tem outros produtos da White Rabbit que estão ali, camisetas e coisas. Então, ali é brindes, ali é pago. Então, gente, obrigado aí. Obrigado a todos. E fechamos aqui.